Carlos Cruz, quarta-feira. Um patrocínio exclusivo do Grupo Banco Comercial Português. Sempre mais para quem merece o melhor. Paulo Sacadura Cabral Portas nasceu em Lisboa em 1962. Completa 30 anos no dia 12 de setembro, é formado em Direito pela Universidade Católica e dirige o semanário O Independente, que fundou em 1988, juntamente com Miguel Esteves Cardoso. Tem 2 irmãos e é filho do arquiteto Nuno Portas e de Helena Sacadura Cabral. A sua carreira jornalística começou cedo, aos 14 anos, com uma carta publicada na secção dos leitores do Jornal Novo, onde criticava o então Presidente da República, Ramalho Eanes. Com 17 anos, colaborou no extinto semanário Tempo, tendo passado sucessivamente pelos jornais A Tarde e Semanário, até à criação do seu próprio órgão de informação. Militante da organização juvenil do PSD entre 1975 e 1982, dirigiu o órgão central da JSD, o Jovem Reformadores, e chegou a ser presidente da Distrital de Lisboa. Abandonou a militância política para se dedicar ao jornalismo, mas ao longo dos últimos 10 anos apoiou de forma ativa as candidaturas de Freitas do Amaral à presidência da República e de Miguel Esteves Cardoso ao Parlamento Europeu e foi um discreto apoiante de Basílio Horta nas últimas eleições presidenciais. Com apenas 21 anos, integrou o Conselho de Comunicação Social e foi, por escassos 10 dias, assessor de imprensa do Ministro dos Transportes do 6º Governo Constitucional. Considera-se um liberal e conservador, é obsessivo nos projetos em que se envolve e, embora tenha uma profunda paixão pela política, não está no seu horizonte uma carreira nesta área. E agora, Carlos Cruz. Espectadores, muito boa noite, bem-vindos ao nosso programa desta semana. Hoje é quarta-feira e cá estamos na companhia de um jovem, se eu me permito tratá-lo assim, há uma certa diferença de idades, um jovem com este currículo, não sei se é invejável, se é estranho. Sentes-te precocemente envelhecido, com 30 anos, com este percurso todo? Boa noite. A única coisa que não quero na minha vida é ser um daqueles rapazes com um passado prometedor, que prometiam muito aos 20 anos e depois envelheceram ou engordaram, não é? Uhum. E eu sou, como se disse há pouco, sou completamente obsessivo no que faço e há uma única certeza que eu tenho na vida: eu nunca farei nada em velocidade de cruzeiro. No dia em que me maçar ou que qualquer coisa me encher, eu parto para outra. Mas tens necessidade de uma velocidade que não seja de cruzeiro? Tenho necessidade de uma velocidade rapidíssima. Eu vivo muito sob pressão, faço tudo muito sob pressão. Eu não sabia, quando fui dirigir o Independente, se era capaz de trabalhar ou se não era capaz de trabalhar. Não fazia ideia se era preguiçoso ou se era uma pessoa dedicada ao trabalho. E finalmente descobri que sou um workaholic, completamente vivo com o meu trabalho. E das compensações e das tristezas que ele me dá, mas não concebo de todo em todo uma vida burocrática de entrar às 9 e sair às 6 e chegar ao fim do dia com a ideia de ainda bem que já passou. Estou sempre a pensar no dia seguinte e estou sempre a pensar todas as semanas em divertir-me e em tirar imenso prazer daquilo que faço e em tentar fazer bem feito aquilo que faço. Portanto, o teu conceito de divertimento passa pelo trabalho também? Passa, não é? Isso era incapaz. Eu não fui advogado por causa disso. Eu achei que eu formei-me em Direito e no primeiro dia que fui à faculdade tive a consciência que eu odiava Direito. E, portanto, foram 5 anos penosos, como podes supor. Uhum. Foram 5 anos a ver quando é que aquilo acabava. A não ir às aulas, eu fui um péssimo estudante universitário, a não ir às aulas, a ir aos exames, a chumbar um ano, etc. E depois ainda tentei. Eu estava muito pressionado em casa, quer pelo meu pai, pela minha mãe, para tirar o curso, o CDR, e ter uma carreira muito direitinha, muito posta por ordem, como é a carreira de advogado, que é uma espécie de... que dá imensa ginástica mental, mas é assim uma especialidade em ideias gerais, um bocado. E fui ainda tentar estagiar em advocacia. Eu lembro-me que tratava de letras e de livranças. Eu ainda hoje não sei o que é uma letra nem uma livrança. Não sou capaz de saber quem é o sacador nem quem é o sacado. Achei que endoidecia. Isto não tinha nada a ver com o escritório onde eu trabalhava, que era pessoas estimabilíssimas, mas achei que endoidecia. Achei que me meti naquelas 4 paredes a fazer aquilo. Eu um dia cheguei a casa e disse: eu não faço mais isto.
Não sou capaz. Estou-me nas tintas para não ser advogado, estou-me nas tintas para não ter essa segurança na vida. De um dia, se quiser fazer outra coisa na vida, não poder ir advogar, porque teria que partir do zero, como é evidente. Mas macei-me de tal maneira que eu achei que... Lembro-me nessa altura, estava longe de pensar no independente ainda. Lembro-me que nessa altura eu só pensava uma de duas coisas. Ou eu vou para a América estudar e fazer ciência política, porque em Portugal não há um curso de ciência política capaz. Ou dou uma marretada na cabeça, suicídio, daqui é que eu não fico nem mais um minuto. E não fui mais um minuto ao escritório. Portanto, tu realizas-te profissionalmente e simultaneamente divertes-te com o trabalho. Exatamente. Acho que é absolutamente necessário tirar prazer do sacrifício. E as outras coisas da vida passam-te ao lado? Pá, eu não consigo fazer bem duas coisas ao mesmo tempo, acho eu. E sou totalmente obsessivo, como estava a dizer há bocadinho, com o que eu faço. De maneira que, em certo sentido, eu estou casado com o jornal, vivo com o jornal, a minha ambição é o jornal, e enquanto isto for assim, a minha vida é assim. Agora, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso não faço. E depois, há evidentemente um lado pessoal de que eu tive que prescindir. Por simplesmente, eu só não prescindi de uma coisa que é de cinema, porque eu adoro cinema, e me compensa da pressão que eu tenho todas as semanas com o jornal. E, portanto, à sexta-feira meto-me no cinema, ao sábado meto-me no cinema e ao domingo meto-me no cinema. É isso que se chama o sacerdócio. É uma espécie é uma espécie de sacerdócio, mas eu acho é um bocadinho é um sacerdócio um bocadinho fraudulento. Quer dizer, porque enfim, primeiro, não é uma vida dedicada a Deus, é uma vida dedicada aos meus projetos. Segundo, é uma vida com igual trabalho em relação ao sacerdócio, mas eu acho, apesar de tudo, com menos sacrifício. Nunca passaste pelo seminário? Nunca, embora tenha sido sempre educado catolicamente. Fui educado catolicamente nos jesuítas durante 15 anos, desde a primeira classe ao 7º ano, e fiz o meu curso de Direito na Universidade Católica. Aliás, foste para os jesuítas porque não quiseste ficar no Pedro Nunes. Não é bem assim. Eu sempre estive nos jesuítas, como os meus pais, o meu pai tinha estado nos jesuítas, e os meus tios todos. E sempre estive no São João de Brito. E depois, na década de 70, o meu pai era um homem de esquerda e que achava que eu devia fazer a experiência, tal como o meu irmão fez, aliás, com péssimos resultados. Já lá vamos. Achava que eu devia fazer a experiência, que em vez de estar num colégio burguês, apetecível, estimável, simpático, devia ir para o liceu de toda a gente, como se dizia na altura. E eu fui ao Pedro Nunes. Como é evidente, quando a gente muda de ambiente, eu não tinha um único amigo no Pedro Nunes e senti-me completamente um bicho de mato. E estive lá um dia e voltei para o Colégio São João de Brito, onde dou graças a Deus de ter feito o colégio, porque era um fantástico colégio no meu tempo. Paulo, aos 12 anos, julgo que foi aos 12 anos, tu inscreveste no PSD. Como é que aos 12 anos se faz uma opção? É uma coisa irracional, como é evidente, aos 12 anos a gente não tem cabeça para pensar, não é? Então o PSD aceita atitudes irracionais dos seus militantes? Tanto aceita que tem 51%, mas em todo caso, que não é uma coisa muito racional. Não, foi um ato puramente sentimental, eu acho. Foi um ato de anticomunismo. Eu não tenho idade para ter sido antifascista. Não tenho. Bom, eu não percebo essa tua afirmação e gostaria de voltar a ela, mas explica primeiro. No 25 de Abril eu tinha 11 anos, não tinha consciência de coisa nenhuma. A primeira pessoa que me irritou, que é um direito que a gente tem na vida, é irritar-se. A primeira pessoa que me irritou foi o general Vasconcelos. Eu lembro perfeitamente de estar a vê-lo na televisão e dizer: este homem está louco, há aqui um homem louco que manda num país louco. Não. Isso por um lado. Por outro lado, a primeira pessoa que me fascinou foi o Dr. Sá Carneiro. E, portanto, foi uma adesão puramente sentimental. Eu achei que era preciso fazer qualquer coisa. Era uma criança, como é evidente. E no dia em que fiz 12 anos, fui almoçar com os meus pais e depois fui a correr à sede do PPD e inscrever-me. Eu, aliás, devo dizer uma coisa, eu não gosto nada do PSD, mas gosto imenso do PPD, que era um partido muito saudável nessa altura, porque não oferecia nada a ninguém. E era um partido de combate e não era um partido instalado. E eu inscrevi-me com imenso gosto e foi um ato de devoção pelo Dr. Sá Carneiro, que eu até hoje considero, de facto, o único político por quem eu era capaz de ir até ao fim do mundo e fazer o que fosse preciso. Porque eu, de facto, achava que era uma pessoa absolutamente excepcional. E, pronto, foi um ato de devoção. Mas, como em tudo na vida, eu sou um bocado devoto. E, portanto, é preciso dar o desconto. Sou um bocado exagerado em tudo. Obsessivo. Obsessivo. O PPD não dava nada a ninguém? Não. O PSD dá? Que horror. Só dá. Só dá. Estão há 12 anos. Nós vivemos eu acho que nós vivemos num regime de partido único democraticamente eleito. Quer dizer, há um partido que manda, distribui,
castiga e pronto, está no poder, que é o PSD, que é uma gigantesca União Nacional, onde há pessoas de extrema-direita, como há pessoas, e há imensa gente que veio da esquerda e que passou-se para a direita por ali, porque aquilo não implica dizer que é de direita. Uma pessoa é de direita. Portanto, aquilo é uma espécie de meeting point, é um aeroporto. É o aeroporto de Bruxelas, que é perto de tudo, não é? Pois. Não. Aquilo é o PPD, é o PSD. E o resto, a oposição é testemunhal. Estão aqui para fazer de conta que isto existe. A oposição não serve para nada. Não faz coisa nenhuma, por, aliás, culpa própria e de mérito próprio. Mas a oposição em Portugal só serve para provar que há democracia. Mas o resto, eu acho que os portugueses, em certo sentido, conseguiram cruzar duas coisas com que sonhavam há muito tempo. Foi o autoritarismo com a eleição. São eles que elegem o autoritário. Isso dá-lhes uma grande satisfação. Portanto, a culpa é do eleitorado. Não, de todo. Em democracia, o eleitorado nunca tem razão. A culpa é em primeiríssimo lugar, da oposição, que não sabe capaz, não é capaz de fazer... Eu acho que o desafio mais interessante até era ser capaz de fazer uma oposição bem feita ao Dr. Cavaco Silva. E de provar que isto não é uma eternidade. Sim, mas o eleitorado, posto perante uma escolha, tem sempre uma terceira via, que é a abstenção. E há muita gente, é o segundo maior partido português. Eu já me abstive várias vezes. Sim, mas de qualquer forma elege por 51% o partido que está no poder e elege pela segunda vez consecutiva. Há algum mérito eles têm, não é? Algum mérito ou algum demérito dos órgãos de comunicação como o Independente que tentam fazer opinião e tentam liderar a opinião das pessoas? Duas coisas completamente diferentes. A política é feita pelos políticos e não tem que ser feita pelos jornais. Isso é o maior equívoco de muitos jornais portugueses. Os jornais não são projetos políticos. Podem ter opiniões, mas para mim, para dar um exemplo, para mim não há notícias de esquerda ou de direita. Há boas ou más notícias. Interessantes ou desinteressantes. Uma coisa é a opinião, outra coisa são as notícias. Os jornais não têm que transformar o país. Não é a missão dos jornais transformar o país. Os jornais são o espelho da realidade, mais nada. Mas qual é o acesso ao esclarecimento que o eleitorado tem se não for a comunicação social? Eu acho que, por exemplo, a grande maioria do eleitorado se forma pela televisão. Portanto, achas que a televisão é responsável pela maioria deste PSD? A televisão do Estado é sempre uma televisão do governo. É sempre uma televisão do governo, sobretudo num país como Portugal, onde as pessoas têm muito poucos hábitos de independência e toleram muito pouco a opinião alheia. A televisão do Estado, não havendo outra, é evidente que ajudou à maioria do PSD. Isso é evidente. E onde é que se situa a realização de documentarista político, é o teu caso? Nós lemos os teus artigos, portanto, não são notícias, são artigos de opinião. Onde é que se situa aí a tua realização como tentativa de intervenção na vida política? Não te sentes frustrado ao fim de 4 anos a escrever aqueles editoriais contra o professor Cavaco Silva e vê-lo ter 51%? Não me sinto nada frustrado. Em primeiro lugar, porque eu só dependo das minhas convicções. Não dependo em nada do Dr. Cavaco Silva por coisa nenhuma. Sim, mas as tuas convicções tu partilhas com os teus leitores. Não, eu não gosto do Dr. Cavaco Silva, não sou como o Dr. Cavaco Silva, pois nota. Eu não gosto dele, não sou como ele e não penso como ele, que é a coisa mais importante de todas. É por esta ordem ao contrário. Ou seja, eu não penso como ele, em primeiro lugar, não sou como ele em segundo, e depois dou-me ao luxo de não gostar dele, além de tudo mais. Embora só o tenha visto uma vez na vida. E pronto, eu dependo das minhas convicções. O que me irritaria era se eu me rendesse ao Dr. Cavaco Silva, ou se me deixasse comprar pelo poder, ou se eu me resignasse e me abstivesse. Paulo, mas porquê é que escreves os artigos contra o professor Cavaco Silva se achas que... Porque discordo dele. Também, mas podias escrever à família, é um lugar de escrever no Independente. Não, porque discordo dele é a minha... Tu escreves e as pessoas pagam... Quanto é que custa um semanário hoje? 260 escudos. Pagam 260 escudos. Credo, não pagam... Eu devo valer para aí 3 escudos nestes 260. Pois, mas pronto, pagam 3 escudos para ler a tua opinião como que é? Exercício intelectual da tua parte? Não, como é que eu acho que um jornalista, um diretor de um jornal... Carlos, deixa-me só dizer uma coisa. Faz parte da vida a gente ter razão ou não ter, a gente ganhar ou não ganhar, e estarmos contentes com o país ou não estarmos. Portanto, eu limito-me a fazer o meu trabalho, e dentro do meu trabalho expresso as minhas opiniões. As minhas opiniões não coincidem com o Dr. Cavaco Silva. Helas. Helas. Mas isso não transforma o Independente num projeto pessoal teu, onde tu descarregas as tuas opiniões? Não. Eu não confundo, e tenho muito orgulho nisso. Uma coisa são as minhas opiniões, que as pessoas sabem onde é que estão. Outra coisa é uma profissão chamada jornalismo. Porque eu tenho muito respeito. Não tinha à partida, devo dizer. Porque eu tenho muito respeito e que se trata, pura e simplesmente, de uma coisa. Arranjar notícias, arranjar notícias, arranjar notícias. Tratá-las bem, investigá-las bem e publicá-las melhor ainda.
Isso é a minha profissão. No meio das Depois eu notícias. tenho um hobby que é a minha opinião. Uhum. Se eu quisesse trocar de profissão, fazia política e tentava testar a minha opinião nas urnas. Eu nunca fui candidato a nada e não tenciono ser. Bom, agora, a minha profissão é ser jornalista e tentar ser um bom jornalista. Mas ao exprimires a tua opinião não estás a fazer política, Paulo. Bom, isso é evidente, como alguém dizia. Ou por outro, Nem que a gente espirre, está deixa- a fazer política. Deixa não é? pôr-te a pergunta de outra maneira. Uhum. Ao escreveres os teus artigos de opinião, neste caso contra o professor Cavaco Silva, podia ser contra Se mim, houver noutro, se eu fosse houver primeiro-ministro ou outros, porque eu já percebi que tu gostas mesmo é de estar na oposição, mas também já lá vamos a esse ponto. Ao escreveres esses artigos de opinião, Uhum. no meio do semanário que diriges, o que é que te fica como satisfação pessoal? Fica-me Só a porque satisfação- descarregaste ali, ficas Não. mais dormido de consciência Fica-me, tranquila? não, porque eu não funciono em política por ódios, funciono pelas minhas convicções. É completamente diferente. Como, aliás, é normal nos jornais da Europa. As pessoas, eu tenho opiniões. E sabes que, para mim, a razão não depende da maioria. A lei da maioria é uma lei simpática para a gente poder conviver todos uns com os outros. É por isso que eu sou democrata. Não sou um fundamentalista da democracia, mas acho que, de facto, a democracia é a maneira mais tolerável de todos nós convivermos uns com os outros. Agora, longe de mim achar que a maioria está na razão direta da razão, é proporcional à razão. Não é. Eu posso ter razão e não ganhar. Evidente, como bom homem de direita tens de pensar Exatamente, assim, não é? exatamente, Porque, aliás, exatamente. a Bíblia começa por aí, não é? Mas tu, sendo de direita, és conservador e liberal. O que é que isso quer dizer? O que é um conservador liberal? Eu sou de direita. A primeira coisa, ainda bem que me faz essa pergunta, a primeira coisa que é importante é dizer há direita e há esquerda. Há socialistas e há conservadores. Bom, porque há uma tendência para aí de dizer que tudo desapareceu. Já não há direita nem esquerda, já não há crime nem castigo, já não há bem nem mal, já não há nada. É tudo uma casa comum de toda a gente. É uma espécie de bomba atómica sobre as ideologias, resta as sobras. Bom, normalmente quem diz isto são pessoas de esquerda que querem passar-se para a direita porque entraram em crise. E que não querem dizer que são de direita. Bom, ou então, pior do que estas pessoas de esquerda, cuja crise existencial é compreensível, olhando para tudo o que a gente olha, ou então isto é dito por oportunistas que querem estar ao mesmo tempo com a esquerda e com a direita. Então, Ou estarem sucessivamente com a esquerda e com a direita. não concebes que seja também dito por pessoas de direita que estejam em crise existencial? Eu acho que a direita em Portugal está em crise existencial, coitadinha, há 17 anos, porque não há partido de direita, não há partido que nos represente. Portanto, o espectro político português acaba no centro. Então, e essas pessoas de direita Portanto, também não dizem que não há direita nem esquerda, um bocado? Não. As pessoas de direita que eu conheço mais lúcidas dizem com certeza que há direita. Eu posso, eu posso não ter partido, mas sei muito bem o que é que penso. Mas mais lúcidas, quer dizer que há pessoas de direita menos lúcidas? Com certeza, como há pessoas de direita, pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas mais gordas, pessoas mais magras. Com certeza há pessoas mais lúcidas, pessoas menos lúcidas, pessoas mais cultas, pessoas menos cultas e depois há pessoas com mais caráter e com menos caráter. Eu hoje em dia, devo dizer, eu antigamente tinha muito fascínio pela inteligência. Hoje em dia tenho um fascínio relativo pela inteligência e um grande fascínio pelo caráter. Que, finalmente, a gente, quando vai conhecendo as pessoas, é mais importante ter um tipo mediano, mas que seja direitinho, do que um tipo genial e que tenha a coluna assim aos esses. Uhum. Mas, voltando à direita e à esquerda, eu acho, a primeira coisa a dizer é à direita e à esquerda. E eu acho que o que distingue a direita e a esquerda são alguns valores em que tu acreditas ou não acreditas. E talvez a gente possa até fazer um teste a saber se tu acreditas ou não acreditas. Primeiro ponto. A direita é naturalmente individualista. A esquerda, de uma maneira ou de outra, é coletivista. Antigamente era coletivista por natureza, hoje em dia atribui ao Estado a função de interpretar o interesse coletivo. Bom, de maneira que o Estado está presente em tudo, em nome da coletividade. A direita é mais prudente nestas coisas e acredita que cada indivíduo em concreto é mais importante do que qualquer soma de indivíduos. Segunda coisa, a direita acredita mais na liberdade do que na igualdade. A esquerda acredita mais na igualdade do que na liberdade. Eu, aliás, vou dar um exemplo académico que em algumas faculdades inglesas é dado e que é muito engraçado. Se tu tiveres que escolher, imagina que tens que escolher num dia, de repente, para mal dos teus pecados, tens que escolher e diz assim: ou deito fora a liberdade ou deito fora a igualdade, que é uma certa ideia de justiça. Se tu deitas fora a liberdade e ficas com a igualdade, és um homem de esquerda. Se tu deitas fora a igualdade e ficas com a liberdade, és um homem de direita.
É um bocado simplista, mas é muito engraçado porque é muito verdadeiro. É completamente simplista. Eu posso querer ficar com a liberdade para criar condições para que os outros sejam iguais a mim. Eu estou a dizer que isto é um exemplo académico, mas que é simplista, mas é um grande sinal, porque isto é muito verdadeiro. A esquerda passou a vida a lutar por uma igualdade que eu considero utópica e que normalmente posta em prática é horrorosa. É a coisa mais horrível que apareceu à face do mundo. A direita acredita, não estou a dizer a direita portuguesa, estou a dizer a direita ideal, a direita em teoria, acredita que a liberdade dos homens é muito mais importante do que a sua igualdade. Mas mais, doutor Trizeno, a direita acredita na propriedade como função, como inerente, congénita, se quiseres, à dignidade dos homens. A esquerda não. A esquerda tolera a propriedade. Houve uma fase em que a esquerda tinha um instinto pilha-galinhas em relação à propriedade, não é? De que rapidamente se arrependeu, mas hoje em dia mesmo a esquerda, por exemplo, e é nesse sentido que eu, por exemplo, digo que o Dr. Cavaco Silva é um homem de esquerda sem o saber. O facto da direita respeitar muito mais a propriedade do que a esquerda tem imensas consequências ao nível dos seus impostos, por exemplo, e dos meus. Porque em nome de uma concepção errada de propriedade, como se fosse um crime ser proprietário do que quer que seja, tu és obrigado a redistribuir. De maneira que tributam-te. Quando tu fumas, tributam-te. Quando tu trabalhas, tributam-te. Quando tu compras um carro, tributam-te. Eu acho que quando tu dás um carro no preço certo também tributam. Quando tu vais de avião, tributam. Todos os atos da tua vida, eu acho que, exceto alguns atos mais íntimos, são sujeitos a imposto. Depende do sítio onde fores. E isso é puro socialismo. Isso é que generaliza o socialismo. Sabes que eu acho que o socialismo não morreu. Morreu como ideia, mas ficou profundamente instalado nos Estados modernos. Os Estados modernos hoje entram, tu achas que o Estado tem o direito de te tirar o dinheiro que te tira com impostos? Em relação ao que tu trabalhas, tu achas? Não, Paulo, eu posso discutir a quantidade de dinheiro que ele... Estamos a discutir isso, o grau, é porque eles enlouqueceram, perderam completamente o respeito à propriedade. Não há nada, eu vou dar até um exemplo. O imposto mais horroroso que há à face da terra é o da sucessão. Porque até na morte de uma pessoa que te é querida e da família, que é a coisa mais íntima que nós temos, o Estado entra, bate à porta e entra e herda como se fosse irmão, como se fosse primo, como se fosse cônjuge, herda, mas com que direito, percebes? Com que direito? O Estado tem hoje em dia, em relação aos impostos, uma técnica que é muito simples, que é, eu não consigo controlar as despesas, não é? O Estado não consegue controlar as despesas, de maneira que vai daí, toca a tributar e a criar impostos. E, portanto, é uma mera técnica, já não tem nenhuma relação, que era que tinha antigamente e hoje não mesmo. Os impostos tinham uma relação entre o que tu pagavas e o que o Estado te dava em bens, não é? Em bens sociais. Hoje em dia já não tem, só tem a ver com uma relação que é matemática e automática, que é, eu não controlo as despesas, vai daí, faço impostos, porque preciso de receitas para as cobrir. Bom, este tipo de coisas, por isso é que eu digo que a diferença entre direita e esquerda é muito importante, porque não é tudo igual. Mas é uma direita ideal. É uma direita, é evidente que é. Tu acreditas que a direita portuguesa, se é que ela existe, se tivesse acesso ao poder, revia tudo isso e acabava com o imposto sucessório e nós ficávamos todos contentes de eu, se tivesse poder, sendo direita como sou, pintava a cara de vergonha se não acabasse. Pois, mas acreditas que era capaz de... Acredito. Acho que há coisas muito mais difíceis de acabar. Mas o imposto sucessório, sinceramente, estamos aqui a falar agora de um pormenor, mas de um pormenor, em todo caso, significativo. Mas a direita portuguesa é evidente que há sempre uma direita ideal e uma direita prática. Eu não gosto de todas as pessoas de direita que conheço, como posso expor. Mas, Paulo, e tenho imenso respeito por pessoas de esquerda que eu conheço. Pois é isso, tens de conceder o benefício da dúvida à esquerda, porque também há uma esquerda ideal que também não se pratica. Eu vou dizer uma coisa, peço também desculpas. Em geral, quem mais teve o benefício da dúvida foi a esquerda. E a direita limitou-se nos últimos 50 anos no mundo inteiro a ter razão histórica e não a ver reconhecida. Mas achas que a esquerda ideal alguma vez esteve no poder? Então não teve. A esquerda mais utópica teve poder. O que era a União Soviética? Não, uma coisa é utópica, outra coisa é ideal. Não, está bem. Há uma diferença. Vou falar da maior utopia de esquerda. A maior utopia de esquerda. Mas consideras que a União Soviética tinha um regime de esquerda? Não. Olha, eu devo dizer-te uma coisa. Se pretendes esta sublime injustiça de agora se dizer que o que havia na União Soviética era um regime conservador. Não. O conservador... Que há uma injustiça para os conservadores. Olha, eu sou um conservador e só me faltava dizer-me que o regime, a palavra que se define aquele regime, não, a palavra que é um regime marxista-leninista, é um regime comunista, que é, obviamente, uma das grandes correntes de pensamento de esquerda. Bom, uma das... é evidente. Há gente de esquerda. Mas estávamos a falar da esquerda ideal.
Estamos a falar da esquerda ideal. Eu acho que a esquerda ideal é Esteve no totalitária. poder. É totalitária. É totalitária. A esquerda ideal, sabe porquê? Porque a esquerda ideal tem a mania que muda o mundo apesar dos homens. E está sempre a mudar o mundo. E faz o que for preciso para mudar o mundo. Quer dizer, a intenção pode ser, como se dizia sempre, eu lembro quando era criança que se dizia, que os comunistas diziam que não havia coisa mais parecida do que Marx e Jesus Cristo. Isto é um sacrilégio. Pobre Jesus Cristo. Porque as pessoas, a esquerda faz tudo o que for preciso. Ditadura, repressão, morte, esbulho de propriedade, etc, etc, em nome de um bom ideal final. Nunca se chega a esse bom ideal final. Ainda bem, aliás. Bom, porque é medonho. Porque chegas lá e é uma cidade a preto e branco, tudo igual. Não é? E pobre e miserável. A esquerda faz tudo em nome desse eu acho que a esquerda esquece o homem enquanto sonha com as ideias. Esquece completamente o homem. A direita é muito mais, essa é aliás a última distinção, e é engraçado, a direita é muito mais cética, a direita é muito mais otimista. A esquerda é muito otimista, e essa é construtivista, tem a mania que muda o mundo, tudo é feito para mudar o mundo. Bom, a direita é muito mais cética. Primeiro, quanto à necessidade absoluta de mudar tudo. Há coisas que se podem conservar. Segundo, quanto à possibilidade dos homens mudarem essencialmente o mundo. Portanto, a direita é mais pacata. A direita dá-te menos prejuízo, percebes? A quem? Eu acho que às sociedades em geral. Eu acho que as sociedades governadas pela direita são mais bem governadas que pela esquerda. A direita é mais pacata, é mais limitada, tem mais respeito às pessoas, eu acho. Mas, enfim, estamos a falar... Isso é um bocado o pensamento do amigo meu, que não põe a questão em termos de direita e esquerda, mas põe a questão entre capitalismo e socialismo, e diz que capitalismo é um sistema que melhor e mais produz e socialismo é o que melhor e mais distribui. É isso que estás a tentar dizer? Ou não, eu acho que o capitalismo é o que mais e melhor produz e foi o capitalismo que acabou por distribuir. Integrando muitas coisas do socialismo. Por isso é que eu te dizia que, agora, não ponham o socialismo a mandar. Então, portanto, acreditas numa terceira via? Só podes distribuir aquilo que existe. Então acreditas numa terceira via, que é a fusão entre a gestão do capitalismo e a distribuição... Estou a constatar um facto. Eu defendo um Estado muito mais liberal do que aquele que existe na generalidade dos países, bem, muitíssimo mais liberal do que aquele que existe em Portugal. Mas até porque sabes que eu acho que o poder é uma coisa que deve ter pouco poder. Porque a tendência de uma pessoa, quando chega ao poder, é aumentá-lo. E sobre quem é que se exerce o poder? É sobre os cidadãos. É sobre ti, que, enquanto Carlos Cruz, enquanto Paulo Portas, enquanto qualquer pessoa, somos seres isolados, que não temos força perante essa máquina gigante, que é quem faz as leis, que é quem é juiz, que é quem tem a polícia, que é quem tem o poder, propriamente dito, que é o Estado. Bom, e, portanto, eu acho que se deve defender a maior limitação de poder possível, para a gente poder viver razoavelmente, sem agressões. E achas que a direita exerce esse papel? Eu acho que a direita, tu podes-me dizer se em Portugal o exerceu. Bom, como te digo, eu tenho uma direita ideal que não me sinto representado por ninguém. Não. Eu não me sinto representado. Eu normalmente voto sempre por empréstimo. Estou sempre a votar por empréstimo. Nunca consigo votar numa pessoa em quem eu me reconheça. Não. Tirando um ou dois casos. Até já votei no Dr. Cavaco, ao contrário do que possas pensar. Eu já votei porque achei que o país estava tão de pantanas que era preciso um bocado de ordem. E da primeira vez votei nele. Da segunda, nem morto. Portanto, contribuí para os primeiros 51. Lá estava eu. No meio e deixava sempre, lembro, no dia seguinte saía à rua e percebi que em cada duas pessoas que passavam por mim, uma era do Cavaco. E comecei a ter uma sensação de abafo, percebes? Mas enfim, eu acho que vamos ter uma eternidade nessa matéria, né? Teremos imenso tempo e imensos artigos para escrever. Em todo caso, portanto, voltando onde é que a gente estava, desculpa. O Cavaco faz-nos sempre perder. Não, estávamos a falar da direita ideal e se de facto se a direita limita o poder ou não, dizendo tu que o poder arrasta poder e que quem chega ao poder acaba por querer mais poder. Exatamente. Eu acho que hoje em dia as tendências mais modernas de direita são tendências que acrescem a autodefesa dos cidadãos e limitam o poder de Estado. E eu acho que isso é uma das questões essenciais hoje em dia no mundo. Paulo, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Seus espectadores, voltaremos dentro de momentos para a segunda parte. Continuaremos a falar com Paulo Portas, diretor do Semanário Independente, ou se quiserem, o advogado que não quis ser advogado, o Dr. Paulo Portas. Até já.
Sr. Espectadores, bem-vindos à segunda parte do nosso programa desta noite. O nosso convidado é Paulo Portas, diretor do Semanário Independente. Paulo, vou pegar numa afirmação tua da primeira parte, que logo no início da nossa conversa me faz alguma confusão, porque não sei se a faz em termos de militância ou se a faz em termos intelectuais, que é não tens idade para ser antifascista. De qualquer forma, és um homem culto, extremamente culto, tanto quanto eu sei. Tens toda uma vivência e julgo que, enfim, terás feito a tua análise dos acontecimentos históricos para chegar às tuas próprias convicções. Portanto, sabes o que foi o fascismo. Em Portugal acho que não existiu fascismo. Então tu não tens idade para ser antifascista? Em Portugal é isso que queres dizer? Não. Bom, em termos universais, com certeza que não, porque o fascismo, felizmente, foi uma coisa que acabou a seguir à guerra do ponto de vista técnico, do ponto de vista da definição técnica de uma ideologia. O que eu acho que existiu em Portugal foi um regime conservador autoritário, dependente de um homem só. E quando eu digo que não tenho não tenho idade para ser antifascista, é uma coisa que hoje em dia já não tem grande importância, mas que teve muita importância durante muitos anos em Portugal, que era o antifascismo era o brasão da democracia. Tu tinhas que ter X anos de prisão, X anos de cadeia, ter participado em não sei quantas manifestações, teres levantado a cabeça por não sei quantas causas, porque senão não tinhas direito a sobreviver em democracia. Ora, eu acho que isso... não há direito que isso se exija às pessoas, porque elas podem ser honestamente... Bom, não há direito que se exija às gerações que não tinham idade para isso, e nesse sentido é que eu digo não tenho idade para ter sido antifascista. Mas, por exemplo, eu dou-te um exemplo. Eu acho, se é possível prever condicionalmente o nosso passado, eu acho que em 1967, depois da queda do Dr. 67, 68, depois da queda do Dr. Salazar, eu teria apoiado o Dr. Machado Caetano. Não teria feito oposição ao Dr. Machado Caetano. Teria acreditado que era melhor o país chegar à democracia através das reformas, o império chegar à independência das colónias através de um processo prolongado e de maturação que não os entregasse à miséria que entregou. E portanto, teria tido tendência, se eu bem me conheço, a poupar o país a uma revolução. Também tenho a certeza que, em percebendo que o Dr. Machado Caetano não era capaz de reformar o regime, que teria saído. Ou seja, portanto, eu não tenho idade técnica para ser antifascista, portanto, tu sabes que há uma grande diferença entre ser, eu não quero continuar a amassar as pessoas com distinções académicas, mas há uma grande diferença entre ser de extrema-direita e de ser de direita. E eu sou profundamente democrata e não sei viver senão em liberdade. E não quero viver senão em liberdade. Agora, tenho a liberdade de não ter sido como foram os antifascistas em Portugal. Não terias feito oposição ao professor Marcelo Caetano? Isso quer dizer que terias feito oposição ao Dr. Oliveira Salazar? Não, acho que me tinha cansado do Dr. Salazar, certamente, ao fim de tantos anos. É uma forma de oposição, mas uma pessoa quando se cansa... Não, repara, a ascensão do Dr. Salazar ao poder é qualquer coisa de historicamente muito explicável. Os regimes conservadores, o que estava na moda, aliás, infelizmente à época, eram as ideologias totalitárias. Mas, era Paulo, o comunismo, por uma parte, e o... Tu vais explanar aí uma teoria para justificar a ascensão do Dr. Oliveira Salazar ao poder. Eu estou-te a perguntar sobre o exercício do poder pelo Dr. Oliveira Salazar. São coisas completamente diferentes. Uma opinião... Não, se terias feito oposição ou não à forma como o Dr. Oliveira Salazar exercia o poder. Eu faço sempre oposição a quem limita a minha liberdade. E, portanto, certamente, como eu não prescindiria de ter opiniões, certamente teria entrado em conflitualidade com o regime. Certamente. Mas, entretanto, o professor Marcelo Caetano também tinha, enfim, o regime que o Dr. Marcelo Caetano presidia também tinha mecanismos de supressão ou de limitação das liberdades. Mas eu acreditei, teria acreditado, não acreditei como é evidente, teria acreditado que o caminho dele era um caminho, se quiseres, à espanhola. Que era um caminho de progressivamente ir abrindo a porta. Progressivamente os exilados deixarem de ser exilados, a liberdade de expressão ser completa, a censura acabar. Enfim, aquilo que são condições normalíssimas. O que é que achas que falhou? Sobrou-lhe o talento, faltou-lhe a vontade. Não se faz política sem vontade. Eu acho que ele não se desembaraçou, não soube escolher entre os dois grandes lobbies que estavam à volta dele. O lobby dos liberais, mais novos, e o lobby das carcaças do regime, digamos assim. E fossilizou. Eu acho que ele terminou um homem muito amargurado. O Marcelo Caetano dos últimos dias é um Marcelo Caetano que não dá sequer gosto de ler, porque é um homem com recriminações permanentes sobre tudo e sobre todos.
mas ele tinha o talento, a superioridade intelectual suficiente para ter poupado o país a uma revolução e não poupou. Aliás, acho que muita gente acreditou nisso. Eu acho que acreditou, quando ele chegou ao poder. mas eu devo dizer-te que durante muitos anos em Portugal, dizer isto, por exemplo, era uma blasfémia. Aquilo que eu acho que é uma evidência, é uma normalidade. Eu acho que o país acreditou no Dr. Machado Caetano. Depois desiludiu-se dele. Disseste há bocado que nunca houve fascismo em Portugal. Ai, não, E nesse sentido não tens idade para ser antifascista, mas é anticomunista. Alguma vez houve comunismo em Portugal? Teve à beira de haver. Mas não chegou a haver. Não chegou a haver, porque eu acho que o país, os portugueses não toleram, não queriam e resistiram. E houve muitos políticos que resistiram a isso. Mas nós estivemos à beira de ter As pessoas esquecem-se que há 15 anos o comunismo era no Ocidente ainda uma moda. E os dissidentes eram loucos, eram tratados como loucos. Nós passámos, portanto, de uma fase, passámos de um determinado regime e, de repente, eu acho que o Partido Comunista era o único partido que tinha um plano muito claro do que é que queria fazer, em 1974, 75. Uma parte desse plano cumpriu, era o Império Colonial Português, a outra parte não o cumpriu e eu, aliás, devo dizer que penso que era a parte secundária dessa... Eu acho que o Dr. Cunhal, em certo sentido, que é uma pessoa que eu respeito, o Dr. Cunhal, há um lado em que dorme tranquilo. Hoje em dia já não, mas há um lado em que pode dormir tranquilo. É que eu acho que a parte internacional do papel do Partido Comunista Português foi cumprida. Tratava-se de Angola, de Moçambique, basicamente de Angola e Moçambique. E de entregar Angola e Moçambique à esfera de influência da União Soviética. Agora, a parte doméstica, eu acho que não, porque Portugal não é um país comunizável, além de tudo mais. Porquê? Porque o português é esclarecido ao ponto de saber distinguir isso, ou foi por intuição? Não, porque, devo dizer-te, eu acho porque o Partido Socialista tinha, felizmente, uma fronteira na cabeça do Dr. Mário Soares, que é um homem de quem eu não gosto, como também sabes. Na cabeça do Dr. Mário Soares, a liberdade era uma coisa que estava muito clarinha. Se nós temos tido um Partido Socialista capaz de ser envolvido pelo Partido Comunista, podíamos nos ter tramado como país, porque havia a Igreja Católica e porque havia o Norte. Paulo, essa tua convicção anticomunista, essa análise que fazes, como é que isso entra em conflito com o teu irmão Miguel, que foi até há pouco tempo militante ativo do Partido Comunista? Passou lá 18 anos, perdeu lá 18 anos, em 35, mete um bocado de medo ao susto. Mas não entra em conflito com coisa nenhuma. Eu adoro o meu irmão Miguel, como aliás adoro a minha irmã Catarina. E para mim não há nada de racional que chegue para aquilo que é emocional. Eu sou um homem profundamente sentimental nessas coisas. Tenho as maiores discussões com o meu irmão Miguel, mas para mim ele é, acima de tudo, meu irmão. Se eu cair um poço, vou lá buscá-lo. E se eu cair um poço, ele vai-me buscar de certeza. Isso é uma certeza na vida que é tão boa de ter. Que é tão... E além de tudo mais, há uma outra coisa. Eu tenho uma enorme admiração pelo caráter do meu irmão, por tendo sido comunista. Que é uma coisa... Ele é um espírito burguês. Eu acho que o meu irmão tem um espírito burguês e, portanto, entrou em contradição, porque aquilo que ele queria ou fazia não batia certo com a loja onde se meteu. E obviamente, eu acho que ele deve ter tido aí 10 anos de angústia, porque eu acho que ele há 10 anos já que não concordava com aquilo. Embora o comunismo, à parte das ideias, mete na cabeça de outras pessoas os métodos, que é uma coisa muito grave. E é disso que as pessoas demoram mais tempo a libertar. Eu, por exemplo, cada vez que vejo os dissidentes do PCP, faz-me imensa impressão, porque tenho a vaga sensação que eles são stalinistas ao contrário. E que ficam stalinistas a vida inteira, que ficam a perseguir as pessoas. Agora só vêm comunistas por todo lado. Eu devo dizer que acho difícil encontrar comunistas hoje em dia. E eles veem teorias conspirativas. Eu acho que aquilo é um cancro que permanece, percebes? Mas ao contrário. E têm uma obrigação de mostrar serviço, que são mesmo anticomunistas, que em todas as causas estão contra o Dr. Cunhal, etc, etc. Bom, mas, portanto, eu devo dizer nisso, são raros os dissidentes comunistas porque eu tenho respeito. Até porque acordaram muito tarde. E acordaram quando já era fácil acreditar. Já era fácil não acreditar. Bom, mas voltando ao meu irmão, eu, primeiro, de facto, tenho as maiores discussões com ele, mas ao mesmo tempo eu acho que entre irmãos se estabelece, sozinhos à mesa, uma cumplicidade crítica. Eu sou capaz de ter uma ironia crítica sobre o que eu faço. E eu acho que ele, agora já posso dizer isto, ele também tinha uma ironia crítica sobre as ideias dele. Se eu dissesse isto aqui há 3 anos, tramava lá no partido. Mas agora já não está lá, portanto pode à vontade, posso à vontade dizer isto. Portanto, adoro
E tenho imenso respeito pelo caráter dele. Eu acho que ele é talvez a pessoa com mais caráter que eu conheço na vida. Eu estava muito tentado agora a especular um pouco sobre isso, mas acho que não vale a pena, vou deixar isso de parte, que era a pergunta que eu ia fazer, não te peço para responderes, mas apenas para deixar um pouco alguma sede de especulativa nos nossos espectadores, é se alguma vez o Partido Comunista tivesse chegado ao poder em Portugal, qual seria a relação, qual seria o papel do teu irmão em relação a ti? Não sei. Não respondas. Eu acho que ele me ajudava a fugir. Tenho a certeza absoluta que ele me ajudava a fugir. Mas olha, a pergunta Tenho a certeza absoluta. ainda em relação a isso, o que eu acho... Eu não preciso fazer o mesmo porque não lhe fazia mal nenhum. Pois, isso eu tenho que perguntar a ele, o que é que ele pensa. Mas, como é que numa família como a vossa, portanto, teu pai é da esquerda socialista? Esquerda católica, primeiro esquerda socialista. E não necessariamente apoiante do PCP, antes pelo contrário. Não, de todo, era anticomunista. Foi o meu pai que, eu devo dizer, devo ao meu pai a descoberta do socialismo real. Porque eu tinha a mania de fazer viagens, sim, grandes, eu adorava viajar, foi outra coisa de que eu prescindi. E um dia quis ir ao Egito e à Grécia. E o meu pai disse-me que achava bem que eu fosse passar 7 dias à Bulgária. Isto com um ar um bocadinho cínico. E eu jurei para nunca mais. Eu nunca mais pus os pés num país socialista, porque aquilo era um Biafra do espírito. Era uma coisa horrorosa, cuja vida acabava às 8 da noite, onde havia milícias 10 em 10 metros, onde havia uma pobreza miserável, onde as igrejas, onde as coisas bonitas de Sófia eram as coisas que já lá estavam há 70 anos ou há 80 e que eram anteriores ao comunismo. Bom, foi um tal susto, percebes, que se eu precisasse de ter a certeza, tive ali. E eu sei muito bem, eu acho que foi o meu pai que o meu pai pensou muito bem no que estava a fazer. Ele sempre foi, portanto, fez uma transição do catolicismo para a esquerda, mas sempre foi anticomunista. Sim. Mas num país com essas características... Uma família, queres tu dizer? Não, num país como a Bulgária com essas características, acho que era o sítio ideal para tu exerceres ainda melhor... Não me mandou o pior. Não, mas para tu exerceres ainda melhor o teu workaholismo. Atenção, eu não estou a dizer alcoolismo, não vão as pessoas imaginar. O workaholismo é um neologismo anglo-saxónico e não estou aqui a tentar ser professor, coisa nenhuma, mas para que não fique qualquer dúvida nos espíritos dos nossos espectadores, que é o vício pelo trabalho, no fundo é isso. Com a tua obsessão nos teus projetos, se por qualquer razão tivesses que fazer um jornal na Bulgária, tinhas as condições ideais. Não sei, porque era um burocrata. Eu sou um homem livre. Na Bulgária era um burocrata. Fazia um jornal para o Estado, com as notícias do Estado, com as que o partido deixava sair e as que o Estado, as que convinham ao Estado. E depois vendia-o, porque estas coisas são um circuito fechado, vendia-o aos outros funcionários do partido. Não há ninguém que consiga acreditar num jornal de um país totalitário. Não é? Há quem acredita, apesar de tudo. É verdade. O Pravda. Acreditava nesse. Não, eu nesse achava que era importante. E esse era muito engraçado, porque sob o Pravda havia aquelas teorias nas relações internacionais de que era preciso ler as entrelinhas, nas secções de cartas aos leitores é que se percebia para onde é que o regime ia. Havia assim uma série de... Havia uns articulistas que tinham que se ler com mais atenção e outros menos. Mas, enfim, isso não é a relação normal de um leitor com um jornal. Exato, mas voltemos à tua família. Portanto, o teu pai, esquerda socialista, católica. A tua mãe, segundo me dizem, é uma pessoa que defende alguns valores chamados conservadores. Talvez conservadores liberais também. Sim. 2 filhos, um de direita e outro comunista. Matos nulo até aqui. Pois. E a tua irmã, onde é que se situa? Eu acho que a minha irmã é uma anarquista... É uma anarquista estética. Eu acho que ela não tem muita opinião. Eu acho que é engraçado. Ela não tem muita opinião sobre os políticos. Nem os políticos merecem muito que se tenha opinião sobre eles. Mas isso é extremamente estimulante para uma família, não é? E se juntares a isso o meu avô, que é onde nasce tudo isto, que era um salazarista, confesso, e que era um homem do regime, um homem de Estado Novo. Chegou a ser deputado. Sim, da União Nacional. E que é um homem, para mim, é um ídolo de virtude. Não por ser isso ideologicamente, mas pelo homem que era. Nunca vi ninguém tão bem formado e tão extraordinário como pessoa. E eu acho que já vem nos cromossomas da família, a política, percebes? A gente já acorda a ouvir discutir política. Eu ouço discutir política desde muito pequenino. E discutem muito lá em casa ainda hoje, não? Eu acho que a gente tem um sentido relativo. Na fase da Revolução foi um bocado mau, porque as pessoas tinham tudo um sentido absoluto do que estava a passar. Mas hoje em dia tem-se um sentido relativo das coisas. Mas acima de tudo, há qualquer coisa que não se explica, que eu, aliás, acho que me dá razão como homem de direita. É que somos todos a mesma família. Isso faz introduz um elemento humano no meio da racionalidade, percebes? Que chega, vê e afasta.
Mas Deus, Pátria e Família? Não, de todo, não. Por acaso, devo dizer-te, eu nunca percebi a obsessão contra esse slogan, porque eu acho que se Mas eu não estou deve contra. acreditar em Deus, se deve acreditar na pátria, se deve acreditar na família. Se calhar nas três coisas juntas cheira a outra coisa, mas eu não percebo qual é a obsessão contra esse slogan. Acreditas nas três coisas juntas? Tento acreditar nas três coisas. Não Tentas tenho- acreditar? Como é que se tenta acreditar? Explica. Tenta, porque tu tens de ter a noção da tua própria imperfeição e das tuas próprias dúvidas. Como alguém dizia, Está bem, mas quando se tenta acreditar, já se está a fazer uma escolha. Vou tentar acreditar no Paulo Portas. Estou a escolher o Paulo Portas. sim senhora, Isso já implica estar influenciado pelo Paulo Portas. Portanto, quando tu dizes que tentas acreditar, já fizeste as tuas opções. De facto, Já. esses valores fazem são parte. muito importantes. Olha, uma das coisas em que eu não sou liberal, sou conservador, é na ideia de pátria. Mas, entretanto, se tentas acreditar, quer dizer que ainda não acreditas. Não, quer dizer que toda a minha vida é um caminho que eu acho que, se eu bem me conheço, será marcado por esses valores, entre outros. Junta-lhe a liberdade, junta-lhe a propriedade, junta-lhe uma série de outras coisas. Mas esses valores também lá estão. E tens dúvidas nesse percurso, nesse caminho? Tens tido dúvidas? Não, acho que qualquer ser humano é feito tanto de dúvidas como de certezas. Mas uma pessoa que tem muita fé, por exemplo, não tem dúvidas, não é? Acho admirável. Eu tenho dúvidas. Está bem. Mas, portanto, não é qualquer ser humano. Há alguns seres humanos. Não, está bem, tens toda a razão. Mas eu acho que o ser humano normal é um ser humano que duvida. Portanto, ser os que humano têm que fé duvida. são anormais. Se calhar na virtude. Anormais na virtude, provavelmente. Anormais não no sentido de atrasados Eu mentais, acho que... anormais no Não, sentido de fora da todo, sim, normalidade. nesse sentido. Atípicos. se É que a quiseres. língua portuguesa é muito traiçoeira. Atípicos. Mas eu acho que faz parte da existência duvidar e Deus me livre de só ter certezas. Paulo, vamos falar um pouquinho do teu jornal, que se tem caracterizado, há bastante tempo a esta parte, por títulos de primeira página, enfim, que de uma forma linear poderão ser classificados como escândalos, não é? Não, os escândalos não são os títulos, são as próprias coisas que os títulos Pois, refletem. o chamamento Entendamos-nos. para Não sou eu aquilo que que se invento as podem, coisas, ó exato, Carlos. se podem considerar escândalos. Isto é um trabalho de investigação jornalística ou vocês funcionam, ou por outra, vocês procuram os assuntos ou têm casos, e não te perguntarei quais são, em que têm denúncias? Que há pessoas Não, há denúncias, há suspeitas, há rumores e depois tem que se fazer um trabalho de investigação para checar o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira e depois ter a coragem. E isso é o ponto mais importante. Tens de ter o profissionalismo de investigar e de fazer bom jornalismo. Agora não interessa para nada a direita e a esquerda, esquece isso agora porque não, é bom jornalismo em qualquer parte do mundo. Tem que se ter o profissionalismo de investigar e depois tens de ter a coragem de publicar. A coragem envolve Um risco. um risco. Alguma vez tiveste medo de publicar alguma coisa? Ou de mandar publicar? Não, tive sensações, houve momentos em que eu senti maior aperto. Mas eu acho que não conseguia dormir nunca mais se deixasse de publicar uma coisa por medo. Tu não podes ceder ao medo nunca. E esse medo é um medo que te nasce espontaneamente ou chegaste a ter ameaças? Não, cheguei a ter imensas ameaças, isso sim. Isso sim. Eu e várias pessoas dentro do jornal. Porque aquele jornal, atenção, é feito com muita gente. E é evidente que eu estou à frente do jornal e penso que dou um contributo importante para o jornal, e mesmo essencial, mas é feito com muita gente. E é muita gente que faz esse trabalho. E houve muita gente ameaçada, e houve muita gente, incluindo, eu devo dizer que há uma coisa em Portugal para a qual eu chamo a atenção das pessoas, que é o uso e abuso dos serviços de informação do Estado pelo poder político em relação às pessoas particulares e às pessoas privadas. Qualquer poder político. Qualquer poder político, particularmente este, porque este, enfim, Não, nasci, o jornal nasceu na vigência do cavaquismo, não é? Está bem, mas este é o que está no poder agora. Exatamente, um dia no outro qualquer. Eu acho que nisso os políticos são todos muito iguais. Os políticos têm defeitos muito comuns. Têm virtudes diferentes, mas têm defeitos muito comuns. Achas que existe, de facto, uma classe política portuguesa? Uma classe política portuguesa? Não, acho que a política tornou-se uma maneira mais fácil de subir na vida. Mais rápida. Mais rápida. Tu não pedes emprego no banco, pedes emprego no PPD. No free shop do aeroporto de Mas Bruxelas? não vais ao PSD, bates à porta e eles não têm emprego. No free shop do aeroporto de Eu Bruxelas? não estou a aconselhar ninguém a ir lá, mas é uma maneira mais fácil de subir na vida. Tu não vês que há 4 anos não eram ninguém e agora são tudo. Há aqui um fenómeno de multiplicação, há aqui um milagre político que é, de facto, aquilo é rápido. É rápido, direto e... Agora, prescindes de criticar, prescindes de ter opinião, prescindes de existir e tens tudo. Mas isso não faz parte da natureza da própria política, porque... Eu não acho que não faça de todos os políticos, nem todos os Não, políticos. nem todos os políticos, Não, mas... da lógica dos partidos dominantes,
Não só em Portugal. Em Espanha. Em Espanha, no Japão, na Alemanha, em Inglaterra. Na Alemanha não, que há alternância, felizmente. Então, quando houve aquele escândalo da Lockheed, por exemplo, na Alemanha. Não, no Japão, com certeza. No Japão, o regime é há 40 anos governado pelo mesmo partido. Bom, mas isso é outra cultura. Agora, na cultura ocidental e nas democracias ocidentais, o mesmo partido a governar por décadas aconteceu em muito poucos casos e diminuiu efetivamente a liberdade das pessoas. Não, estou a falar das benesses políticas. Com certeza, vivem de clientelas eleitorais. Vivem de clientelas eleitorais. Não é esse um dos objetivos dos partidos políticos? Porquê é que uma pessoa se inscreve num partido? Porque acredita muito nos ideais do partido? O meu objetivo, eu não estou inscrito em nenhum, se calhar por isso. O meu objetivo da política é uma determinada ideia de país e uma determinada ideia de governo. Eu acho que quando os partidos ficam muito tempo no poder, passam a ter outra ideia da política, que é a permanência. Que é substituírem-se a si próprios. O poder corrompe? Isso evidentemente corrompe. Isso evidentemente corrompe. E do ponto de vista, até não digo do ponto de vista da venalidade, mas do ponto de vista moral. Eu acho que, eu devo dizer, eu tinha vergonha de ser ministro do Dr. Cavaco Silva. Eu acho que o Dr. Cavaco Silva é o melhor que há no cavaquismo. E o pior são os cavacos que são imitações dele. Bom, mas eu tinha vergonha de ser ministro dele. Não vês este exemplo da televisão privada. É a decisão mais importante da década. Eles chegam lá, Isso é a terceira parte. recebem um papelinho de meia hora e dizem assim, agora decidem assim. E decidem todo. A gente já fala da televisão privada na terceira parte. Eu tinha vergonha de não ter opinião, percebe? Tinha vergonha de ter que escrever na minha tábua de existência, tu não existes, obedeces. Mas já lá vamos à televisão privada. Sabes que eu acho que a autoridade vem do mérito, não vem da força. A autoridade aceita-se mais do que se impõe, acho eu. Exatamente, mas aceita-se quando há mérito. Quando há muito mérito, é natural. Exato. Quando é natural. Mas eu quero voltar aos títulos Sim, e esses temas, podes não gostar da palavra escândalo, mas que se transformam em escândalos, quanto mais não seja pelo tamanho do título que tu pões na primeira página e pelas fotografias. É o marketing, isso é o marketing a funcionar. Tens consciência que muitos desses artigos, ou alguns desses artigos, podem de alguma forma terminar objetivamente com a carreira de algumas pessoas? Devo dizer-te uma coisa. Alguma vez tiveste Há uma pena? distinção, com certeza que tenho, qualquer pessoa bem formada tem problemas de consciência. E tem problemas com aquilo que é a repercussão nos outros do seu próprio trabalho. Isto acho que faz parte da boa formação de uma pessoa. Mas tu és um bom profissional. Tens que seguir em frente. E há uma distinção que eu acho que é muito importante. Eu nunca me meti, nem meterei, com a vida privada particular de cidadãos públicos ou não públicos, notórios ou não notórios. Meti-me sempre, e essa é uma regra de ouro, com o abuso de funções públicas, o abuso de dinheiros públicos, de personalidades que ocupam cargos públicos. E eu acho, devo dizer-te, eu devo ter esse problema de consciência, se for uma pessoa bem formada. Mas as pessoas que ocupam cargos públicos têm que ter a noção de que a política envolve um risco. E têm que se comportar muito bem comportadinhos, porque senão tem que haver na sociedade civil quem os vigie, quem os fiscalize. Como tu sabes, a Assembleia não fiscaliza coisa nenhuma. Como tu sabes, a coisa mais engraçada de todas em Portugal, a Alta Autoridade para a Corrupção nunca prendeu ninguém. Já lá vão anos. A Procuradoria-Geral da República é uma instituição meritória que só agora começa a dar os seus primeiros passos. Portanto, num sistema de partido único democraticamente eleito, em que as fontes de fiscalização normais não funcionam, ainda bem que há na sociedade civil quem funcione nessa matéria. Porque é uma ilha de liberdade. É uma ilha de liberdade e de responsabilidade. Agora, é evidente que as pessoas metem-se na política, fazem certas coisas. Eu não percebo porque é que em Portugal há esta... Eu acho que tem a ver com a rápida progressão das pessoas na vida, porque elas deslumbram-se, fascinam-se e acham que é tudo possível. Oh, não é tudo possível. Não é tudo possível. E tu, quando estás no Estado, e quando estás a gerir dinheiros públicos, tens de ter a noção que estás a gerir dinheiros dos cidadãos. Não são teus. Tu não tens uma liberdade de disposição sobre o dinheiro do Estado. Porque esse dinheiro vem dos contribuintes. É teu, é meu, é de toda a gente. E eu acho que eles passam-se da cabeça, tenho para dizer. Terias a mesma atitude se o regime fosse de direita? Teria a mesma, exatamente a mesma, porque eu nisso, eu distingo completamente Carlos Cruz. Eu sou profissional. Eu não estou a duvidar, estou a fazer a Sou profissional e faria o mesmo, exatamente, se tivesse um primeiro-ministro de direita. Então, ponho-te a pergunta de outra forma.
Se vivêssemos num regime de direita, serias diretor de um semanário? Seria do Independente. Igual, sem tirar nem pouco, porque era a minha profissão. Então vamos fazer aqui o segundo intervalo, se não te importas. Os espectadores, voltaremos dentro de momentos para a terceira e última parte, na qual faço tensões de abordar o tema televisão privada, já que o Independente pertence a um grupo que estava e está ligado ao projeto liderado pelo Dr. Daniel Proença de Carvalho. Até já. O Independente. Paulo, antes de falarmos da televisão privada, para já uma retificação, o Independente não tem ações ou não participa no capital do projeto liderado pelo Dr. Proença de Carvalho, há apenas um sócio comum. Há um sócio comum apenas. Pois, tiveste a oportunidade de me esclarecer, mas de qualquer forma, o teu último artigo sobre a televisão privada leva-me a abordar esse tema contigo, que será o último tema da nossa... Não, mas antes disso, ouvi dizer que estás a escrever um romance. Não. Não? Tenho 100 páginas escritas de um romance que um dia hei de escrever. Sim. Qual é o tema? Não, isto faz parte de um programa de vida. Faz parte de um programa de vida, não é? Eu acho que vou passar mais uns largos anos no jornalismo, porque tenho um objetivo. E depois, acho que, quando isso acontecer, quando eu já tiver um bocado de cabelos brancos e tal, vou tirar umas férias sabáticas e gostava de escrever duas coisas. Uma, que eu só terei a ousadia de publicar para aí com 80 anos, se lá chegar, que é uma história das ideias políticas, e daquelas pesadas, com 10 tomos, uma coisa assim, que eu acho que gostaria que fosse séria e que fosse importante. E a outra, gostava de fazer uma aventura no lado do romance. Mas podes ter certeza, eu tenho imenso medo do ridículo. E se eu tiver a noção de que aquilo é um bocadinho ridículo, não sai nem uma página. Mas foi por isso que paraste à 100ª página? Não, eu comecei a escrever já não sei em que período e depois vi que não era compatível estar a tentar escrever, mas já me tinha dado conta de uma coisa, é que os personagens já me tinham fugido. Eu já não sabia bem o que lhes havia de fazer. Porque em vez de ter feito, eu não vou agora dizer sobre o que é o tema, mas em vez de ter feito uma coisa sobre meia hora da vida de uma pessoa, que é simples e rápida, não é? E pronto, e está limitada, pus-me a fazer uma daquelas coisas que leva para aí 5 gerações. Bom, e portanto, com confusões de casamentos, Tipo confusões de divórcios, confusões gigante. confusões históricas e tal. E já está meio baralhado nos personagens e portanto, mas isso é um projeto que eu tenho para quando cumprir os meus objetivos no... Muitos desses personagens fazem parte da vida política, não? Não. Isso é uma coisa completamente lateral e completamente diferente do que eu faço. Completamente lateral e completamente diferente do que eu faço. Com grandes, Mas, grandes paixões, grandes Não, rivalidades. isso sim, porque isso eu acho que viver de uma forma cinzenta eu não sou capaz, nem de apreciar a vida de uma forma cinzenta. Isso não sou capaz. Inspira. Isso acho que tem sempre que ter... Sabes que eu, por exemplo, é o mesmo comportamento que eu tenho perante um filme português. Precisa ter enredo, precisa ter factos, beijos, assassinatos, traições, revelações. Precisa ter história. Sim. É a primeira coisa. Os portugueses têm mania de fazer livros e filmes sem história. Alguns personagens baseados em pessoas que tu conheces? Eu acho que obviamente. Mesmo que tu queiras fugir às coisas, tu tens que... elas influenciam-te. Mesmo que tu queiras fugir-lhes. Mas isso logo veremos, é para daqui a 10 ou 15 anos. Está bem. Não permites que essas 100 páginas sejam lidas por ninguém? Ai, de todo, por enquanto. Tenho a maior vergonha delas, por enquanto. Estão manuscritas essas 100 páginas? Manuscritas porque eu não escrevo em computador. Nem em máquina de escrever? Escrevia antigamente, mas eu não, as máquinas de escrever tornaram-se inúteis, não é? São objetos de museu. E eu tenho uma Olivetti muito bonita, antiga, que o meu avô me deu, muito baixinha, e muito portátil, daquelas coisas com a elegância do que tem para aí 60 ou 70 anos, já percebes? E depois vieram essas máquinas que me fazem sentir radicalmente estúpido, que são os computadores. Para mim há 3 coisas que me fazem sentir estúpido, não me considerando eu estúpido. Computadores, matemática e xadrez. Tentei vezes sem conta aprender, não consegui. Tenta, E portanto está manuscrito. por exemplo, jogar xadrez com o computador, vais ver que isso... Não sou capaz. Isso cura-se. Não sou capaz. Toda a gente naquele jornal escreve com computadores, menos eu. Paulo, foste 10 dias assessor de imprensa do ministro, do ministro Viana Batista, ministro dos Transportes. Foi assim 10 nessa dias, altura. sim. Porquê 10 dias? Desististe? Não sei desisti, Foste não despedido? sei. Não, de todo, antes disso. Não, tive vergonha de mim próprio. Porquê? Porque acho que é
é estar a função de um assessor de imprensa, por muito que isto custe dizer, é tentar dar a informação conveniente e evitar a informação inconveniente. E, portanto, envolve um grau de manipulação. E eu senti que era esse o meu trabalho. Não cheguei a fazer quase nada, mas senti que era esse o meu trabalho e passei-me imediato. Foi a única vez que eu estive do lado do poder e foram 10 dias. Não, minto. Houve uma outra experiência que eu tive numa instituição sinistra, chamada Conselho da Comunicação Social, onde eu passei pelo maior perigo da minha vida, porque me tornei arrendatário do Estado. Aquilo era uma destas instituições, destas mordomias que o Estado cria. E pronto, para ver o comportamento ético dos jornais e tal, e da televisão. É o antecessor da alta autoridade para a comunicação social. Ela é igualmente sinistra. E eu lembro-me que ia lá uma vez por semana, era presidida por um homem de bem, um homem extraordinário, que era o Dr. Abranches Ferrão. E eu lembro que ia lá uma vez por semana e ganhava 200 e tal contos. E senti-me tão envergonhado, tão envergonhado, tão envergonhado, que mandei aquilo à fava. Uma vez mais não consigo. Eu não ligo nada ao dinheiro. Nada. Sou totalmente desligado do dinheiro. Mas há uma coisa que me faz a maior das confusões. Eu só concebo ganhar dinheiro proporcional ao meu trabalho. E eu ali não trabalhava. Era, pura e simplesmente, um desempregado empregado pelo Estado. Era para compensar o imposto sucessório? Era para compensar. É uma mordomia pura. E tive vergonha de mim próprio e fui-me embora. Tens horror ao dinheiro? Eu sei, inclusivamente, que te recusas a não, cartões de crédito. Não ligas nenhuma. Horror. Eu não tenho nada uma visão conspirativa do dinheiro, ou uma visão pecaminosa do dinheiro. Não. Acho o dinheiro muito bom. Isso, por amor de Deus. O dinheiro é ótimo. Ainda bem que há gente que o tem, ainda bem que há mais gente que o possa ter. Agora, o dinheiro é ótimo. Agora, eu não sou vidrado em dinheiro. Nunca discuti o meu salário, não sei o que é um cheque, não sei o que é um cartão de crédito, ando sempre em cash, o que é um perigo. Estar a dizer isto na televisão, mas ando sempre em cash e não sei quanto tenho no banco, não tenho nenhum instinto. O dinheiro está longe de controlar a minha vida, está longe de ser uma coisa essencial para mim. Bem sei que nunca tive falta dele e, portanto, admito que só se dá o verdadeiro valor ao dinheiro quando se sente a falta. Quando se sente a falta dele. Mas eu não posso inventar uma vida que não tive. Preocupa-te muito dinheiro que algumas pessoas possam ter? Não. Preocupa-me um bocado, não o dinheiro que possam ter, desde seja licitamente ganho, acho muito bem que eu tenho, e que lhe façam um bom proveito. Preocupa-me a indecência com que, em Portugal, se exibe ostentatoriamente o dinheiro ganho muito rapidamente. Isso preocupa-me um bocado, mas é uma mera opinião. Eu não vou proibir ninguém de ostentar o dinheiro, como é evidente, nem acho que o Estado tenha nada a ver com isso. Mas eu acho que, como tudo aquilo que em certo sentido, as pessoas que têm dinheiro há muito tempo exibem-no menos. E têm uma noção discreta do seu próprio dinheiro e da divulgação dos bens que têm. E um dos fenómenos tipicamente abrilistas, se tu quiseres, e que, bom, e então com o Dr. Cavaco aumentou exponencialmente. É uma opção, o doutor, não é, mas não é um problema. Eu digo-te uma coisa, não é uma opção, mas como é quem manda? Quem é que tu queres que a gente peça contas? É ele que manda, não é mais ninguém. Bom, é ele que manda, já manda há não sei quantos anos e vai mandar mais não sei quantos anos. A gente tem que ter, a gente desliga dele e ele continua a mandar. Ou então a gente exige-lhe contas a ele. Bom, e em certo sentido a sociedade portuguesa foi moldada um pouco há duas coisas muito paralelas. As pessoas que sobem muito rapidamente na vida através da política e as pessoas que não tinham dinheiro passam a tê-lo e passam a exibi-lo ostentatoriamente. Eu acho que uma pessoa bem formada é discreta em relação ao dinheiro. Já é a segunda ou terceira vez que dizes que o professor Cavaco Silva vai mandar ainda durante muitos anos. Não és daqueles que defendem a ideia de que depois desta legislatura, depois deste período, deste governo que o Dr. Cavaco Silva, o professor Cavaco Silva, tem como ambição candidatar-se à presidência da República? Tu vês o Dr. Cavaco Silva a cortar fitas? Responda à minha pergunta, por favor. Olha, eu acho que o Presidente... Há duas coisas que eu acho que os portugueses estão razoavelmente satisfeitos. Eu não estou, mas os portugueses em geral estão. Porque, olha, tem o Dr. Mário Soares a fazer Rainha de Inglaterra. O Dr. Cavaco manda. E não deixa mais ninguém mandar.
O Dr. Jorge Sampaio tem um tachozito na Câmara e, portanto, os portugueses também não são antipáticos e gostam que as pessoas tenham, que a coisa esteja distribuída. Está ali na Câmara, tem um poiso. Sim. O Dr. Lucas Pires mandam-no para a Europa. Não o querem para cá para nada, mas mandam-no para a Europa como se fosse vinho de luxo. Não é? E pronto, faz boa figura e tal. E até os FPs 25 estão cá fora. Portanto, o país está razoavelmente satisfeito. Do centro para a esquerda está razoavelmente Então a satisfeito. grande vítima é o Basílio Horta, é? Não, que disparate. Que não tem nada, é esse, coitado. Esse perdeu as eleições, quem vai à guerra dá e leva. Mas nessa lista... Não, eu acho é que há muitas pessoas que são independentes dos partidos e que acham que o país é governado com abusos, etc, etc. Já falámos disso. Agora, voltando à tua questão, para não fugir, eu acho que os portugueses assim, gostam que o Dr. Mário Soares seja como é. Não passa para a cabeça de nenhum português, eu acho, entregar o governo ao Dr. Mário Soares outra vez. Assim, ele está lá bem, com os turbantes na cabeça, a fazer aquelas coisas, a cortar fitas, a fazer discursos completamente inúteis. Aquele homem diz lugares comuns que não acabam mais. Bom, mas os portugueses é isso que querem do Presidente da República. Bom, eu, ou muito me engano, o Dr. Cavaco Silva morria de tédio no Palácio de Belém. Morria de tédio no Palácio de Belém. Era preciso mudar a Constituição. Ele tinha que passar a ser um Presidente da República presidencialista. Como, aliás, eu acho que o Dr. Mário Soares é prisioneiro de uma armadilha terrível. É que o país quer que ele seja assim, mas ele está amassadíssimo no Palácio de Belém. Está cheio de vontade de intervir, cheio de vontade de meter o bedelho, cheio de vontade de criticar os ministros, criticar a televisão, está cheio de vontade de ação, porque o Dr. Mário Soares é um homem de ação, não é um homem de representação, é também um homem de representação. Mas tiraram-lhe a ação. Portanto, ele atingiu a grande ambição da vida dele, que era ser Presidente da República, nunca tendo trabalhado, que é uma coisa curiosa, e atingiu essa ambição e agora não sabe o que há de fazer. E vai ser, eu digo-te uma coisa, nós vamos assistir a um período infeliz do Dr. Mário Soares, porque dentro de um ano já ninguém lhe vai ligar de peva. Toda a gente vai querer saber quem é que é o próximo. É inevitável como o destino. E o próximo não é ele. Bom, e presume-se que não será o filho. Bom, a partir dentro de um ano, ele vai ter uma angústia horrível, porque ninguém lhe vai dar importância. Fica aqui gravado esse teu depoimento. Estamos quase no fim deste nosso encontro. Vamos então falar da televisão privada. Foste extremamente contundente em relação à decisão do Governo, não é? Em entregar os dois alvarás. Repara uma coisa, a decisão é mais do que legítima. Era o Governo que tinha o direito de decidir e o Governo decidiu. O que eu considero é que a decisão tem um lado iníquo. Tem um lado hipócrita e um lado iníquo. Vamos por partes. O lado hipócrita. As justificações. O que o escriba do parecer, que é o Ministro Couto dos Santos, diz é que o doutor Balsemão tem a televisão que tinha que ter, isso aí não se discute, a Igreja tem a televisão porque é modesta e o professor de Carvalho não tem a televisão porque era ambicioso. Bom, já de si isto é um critério que eu acho assaz extraordinário, que é a ambição custar um canal. Bom, mas tem que ver com o caráter estatista deste Governo. Porque, no fundo, eu acho que este Governo não quer televisões que façam concorrência à RTP. Bom, mas mais do que isso. Depois o Governo vem dizer que o professor de Carvalho fica de fora porque tinha contas demasiado ousadas e não tinha viabilidade económica e financeira. E eu aí dou uma gargalhada, porque tu compreendes, se o professor de Carvalho perder dinheiro, o problema é dele, não é do Governo. Quer dizer, o Governo exige aos privados o que não exige de si próprio. O Governo é o pior administrador que há em Portugal, o pior gestor que há em Portugal. As empresas públicas perdem dinheiro, o Estado tem déficit que não acaba mais. E depois, quando se trata de decidir um concurso privado, exige ao privado que não tenha prejuízo. Ora, se o professor de Carvalho tiver prejuízo, se a Igreja tiver prejuízo, se o Balsemão tiver prejuízo, o problema é deles, Sim, mas não é do Governo. Mas isso não devia ser criticado a priori antes de se concorrer os concorrentes. Sabes que eu acho que a decisão é meramente política, repara. A decisão é meramente política. E eu acho que nesse sentido é compreensível o que fez o Dr. Cavaco Silva. Porque os termos do concurso implicavam que fosse apresentado um estudo económico. Portanto, essa argumentação deveria ser apresentada pelos concorrentes à partida, dizendo não temos que apresentar estudo económico na medida em que isto não é uma razão de Estado, portanto é uma organização privada. Mas por isso é que eu te digo que isto tem um lado profundamente hipócrita. Não foi nem a viabilidade financeira, nem a programação, nem a técnica, nem as finanças que decidiram a televisão privada. O que decidiu a televisão privada foi, eu quase desconfio que foi uma coisa, foi a cabecinha do Dr. Cavaco a pensar no telejornal. Está bem. Porque o que lhe interessa, tu julgas que ele que é um espectador de televisão muito interessado, o que lhe interessa é o telejornal.
É as notícias que dão ou que não dão. E ele deve ter pensado, e bem, do ponto de vista dele, eu devo dizer que a decisão do ponto de vista dele é sábia. O que eu acho é que o país não fica... Havia decisões que, porventura, fariam ganhar mais ao país e fazer da sociedade portuguesa uma sociedade mais aberta. Agora, do ponto de vista dele, ele deu a televisão a quem não o afeta. Mas achas que o projeto da SIC vai ser Eu acho que cordato? o Dr. Balsemão... Acho que, repara uma coisa, o Expresso é cordato. O Expresso é o jornal do regime. É uma espécie de Benfica envelhecido. Assim bem, quer dizer, mas não afeta o regime. Aliás, tu como analista, aliás, é a função de todos os analistas... E a Igreja, no fundo, renovou a sua aliança com o Estado. E, portanto, a Igreja está mais do que agradecida de ter um canal. E, portanto, também não vai afetar. Portanto, a situação que tu tens é assim. Canal 1, Governo. Canal 2, Governo. Canal 3, Igreja. Canal 4, Expresso. Não vai afetar o Dr. Cavaco. Melhora. E ainda bem que temos 2 canais privados em vez de só termos 2 canais públicos. Melhora. Há mais liberdade. Mas, primeiro, é curioso que o Estado não abdica de nenhum dos 2 canais. Porquê? Diz-me uma razão para o Estado fazer televisão. Eu não sei. Eu também não. Bom, não abdica de nenhum dos 2 canais, é porque os quer controlar. E depois, do ponto de vista do Dr. Cavaco Silva, ele deu a televisão a quem mais controla. E a quem menos lhe mete medo. Eu imagino que ele tivesse um bocadinho de medo, e também eu compreendo, do Proença de Carvalho com uma televisão nas mãos. Agora, isto não tem nada a ver com decisões com uma racionalidade nacional. Tem que ver com critérios políticos. E para quem perdeu, há aqui uma lição que é muito importante. O Dr. Cavaco só dá o que é obrigado a dar. Só pode obter do Dr. Cavaco alguma coisa quem tem força para o obter. Paulo, queres com isso dizer que acabou a carreira política e a ambição política do Dr. Pinto Balsemão? Não, acho que não. Eu acho que o Dr. Balsemão é uma instituição do regime. Não faz mal a ninguém, mas é uma instituição do regime. Nunca fará oposição ao professor Cavaco Silva, por exemplo? Eu acho que ele não gosta dele, até porque ele não teve sucesso na política e o Dr. Cavaco teve. Mas acho que eles pertencem todos ao mesmo partido, sabes? Aquilo é uma grande loja e no essencial, eles beneficiam-se uns aos outros. Todas as pessoas que criticavam o Dr. Cavaco Silva, dentro do PSD, estão promovidas em alguma coisa. Ou são banqueiros, ou são comissários, ou são de fundações, ou são... Têm todos um tachito. E o Dr. Cavaco nisso é exímio. Administra a fraqueza humana. O Dr. Cavaco não sabe lidar com a força alheia. Isso não sabe. Quando o país o castigou nas eleições autárquicas e ele teve que tirar a ministra Leonor Beleza e o ministro Cadilho, isso doeu-lhe muito e ele teve numa das situações piores em que eu alguma vez o vi. Agora, lidar com a fraqueza alheia, isso é exímio. Ele sabe o que é que eles valem individualmente. Paulo, estamos quase no final. Eu há bocado ia dizer que os analistas, no qual também te incluo, evidentemente, interpretam sempre a maneira de pensar daqueles que tomam decisões e tomam atitudes, mesmo que, eventualmente, essa interpretação possa ter uma componente especulativa e não corresponda à verdade. Mas, enfim, é uma leitura possível e as pessoas que tomam essas decisões estão sujeitas a essas leituras. Há bocado disseste, a propósito do romance, que tens um projeto profissional. Vou tentar ser analista e deixa-me adivinhar. O projeto profissional é igualar o Expresso como instituição jornalística? Mais um jornal do que o Expresso, vendido. Mais um, já independente? O meu projeto profissional está realizado no dia em que o Independente vender mais um jornal do que o Expresso. Já andei 2 terços, falta-me 1 terço. A última pergunta é, há quem te considere uma espécie de enfant terrible, de menino traquinas, que parte a loiça toda. Pois, lendo os teus escritos, evidentemente, há determinadas formas, há determinados artigos de opinião teu que são mais contundentes, outros menos contundentes, enfim, mas de qualquer forma tem sempre uma componente crítica extremamente aguçada e com alvos muito definidos. O que, evidentemente, eu concordo que é um ato de coragem. De qualquer forma, tu achas que és temido ou achas que, não, pela tua relativa pouca idade, foste diretor de um semanário, diretor adjunto, pelo menos quando se formou independente, aos 25 anos. 25 anos e sou diretor desde os 28. Sim. Achas que és temido ou que as pessoas não te levam assim muito a sério? Portanto, lá está ele, lá está o Paulo Portas. Não, acho que sou... não me interessa muito ser temido, interessa-me ser respeitado. Se o meu trabalho for bom, e acho que sou respeitado. Sentes-te respeitado? Acho que sou respeitado. Paulo Portas, muito obrigado por ter estado aqui. Gostei imenso. Esta hora e alguns minutos connosco e com os nossos espectadores. Ficamos a aguardar os teus próximos escritos e a seguir a evolução do teu Independente. Senhores espectadores, chegamos ao final deste encontro com o Paulo Portas. 2 a 8 dias teremos aqui uma pessoa de quem não se ouviu falar há muito tempo, que será feito da arquiteta Helena Roseta. Estaremos com ela no Carlos Cruz quarta-feira, na próxima semana. Boa noite.